tá? Então eu comecei a gravar aqui. E aí eu vou tentar disponibilizar assim que possível o... Sim, eu sei, tem um ícone na parte de cima, mas quando eu ponho para gravar ele fala que eu não tenho permissão, mesmo eu sendo que gerou a sala. Então eu tenho que olhar isso com calma, aí vem da minha ignorância sobre o programa. Mas beleza. Alguma coisa a mais que vocês queiram perguntar? E para a gente dar continuidade aqui à aula? Beleza. Tá? Então, a aula de hoje, como eu mencionei no aviso que eu mandei para vocês, a gente vai falar sobre produção de raio-x e efeito Compton. É, e eu lembro vocês que eu não sei porque parece que tem feriado, ou tinha feriado, eu não sei porque quarta-feira que vem não tem aula, tá? Então eu vou manter assim, tá? Porque está no cronograma assim, então eu vou manter o cronograma desse jeito. Beleza, tá? Uma das coisas que eu queria mencionar antes da gente começar a falar sobre a geração de raio-x, essas coisas, é comentar um pouco sobre a interação da luz com a matéria de uma maneira um pouco mais geral. Tá? Se a gente for separar todos esses efeitos que nós vamos estudar, e isso já inclui o efeito fotoelétrico, que foi dado pelo professor Ricardo na aula passada, e efeito também, e ele mencionou rapidamente radiação de corpo negro, que foi a ideia do Planck, que gerou a primeira ideia de quantização da luz. A gente vai sempre lidar com três características, né? A gente pode sempre dividir o experimento em três etapas, tá? Em três etapas. Sintam-se à vontade de me interromper quando vocês quiserem, tá? Pelo chat e tal, ou por perguntas aí nas mensagens, tá? Que aí eu vou respondendo ao longo da aula. Então, então a primeira coisa que tem, né? Então dividida em três etapas. A primeira é fontes de energia, tá? Então a gente vai de alguma forma fornecer energia para o nosso sistema, tá? Fornecer energia pode ser uma fonte de luz. Então, por exemplo, o caso do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é exatamente o que a gente está fazendo. A gente está fornecendo luz fornecendo energia para o sistema, né, a partir da radiação eletromagnética. Então a gente incide luz no metal e vê os elétrons saindo, né? A gente pode fornecer por corrente. Por corrente, por exemplo, tem vários lasers que usam corrente. Então a gente passa corrente no material, esse material ele floresce e vai gerar o laser. A gente pode pensar, por exemplo, como a gente gera ondas eletromagnéticas no nosso micro-ondas de casa, né? Então é um circuito que a gente passa uma corrente e aí a gente está gerando o nossa onda eletromagnética, né? Ou partículas aceleradas. Lembre-se que toda partícula carregada, acelerada, ela gera campo, ondas eletromagnéticas, né? Então uma carga pontual gera campo elétrico, mas uma carga em movimento ela gera uma onda eletromagnética, tá? Então a gente vai ver alguns efeitos que a gente descreve ele exatamente pensando na aceleração, né, da partícula, né? A gente tem a matéria, né? Então a gente tem um meio que a gente vai
interagir a luz com esse meio. Então a gente está ou ele vai gerar luz, né? Então a gente pode pensar em um gás. Então, por exemplo, tem alguns lasers que são gasosos, né? Por exemplo, o hélio-neônio é um laser que é um tubo de gás. Então ele se fornece corrente e essa corrente vai gerar energia que vai ser liberada por radiação eletromagnética, que é o laser. A gente tem sólidos, então a gente pode pensar na lâmpada de tungstênio, por exemplo. No gás a gente pode pensar na lâmpada de sódio, que é usada em iluminação pública, é um caso que é de gás também, né? O sólido, a gente tem, por exemplo, a lâmpada de tungstênio, que é um filamento que a gente esquenta, né? Então a gente está fornecendo energia por corrente e gera isso. A gente tem, por exemplo, no efeito fotoelétrico, a gente incide a luz e a gente gera a gente gera a gente tira os elétrons, né, desse material. E a gente também pode pensar numa partícula em um átomo, né? Então, por exemplo, numa transição eletrônica dentro de um átomo, né, que interage com a luz, ou absorvendo a luz e ficando excitado, ou deixando de ficar excitado, liberando a luz, né? Então a gente pode pensar sempre nessas situações. E o que a gente vai analisar no final é algum espectro. Geralmente a gente vai estar analisando o espectro da luz. Então, por exemplo, da radiação de corpo negro, a gente vai ver aquele espectro, né, que depende da temperatura quarta, né, a frequência depende da temperatura quarta. A gente vai ver, por exemplo, aqui a raio-x, que é o caso do espectro, né, da luz, mas também a gente pode ver um espectro eletrônico, que foi o caso mostrado no efeito fotoelétrico, né, que a gente vê as correntes, né, como que a variação das correntes varia dependendo do tipo de luz, dependendo da intensidade da luz incidente. Então a gente pode também fazer dessa maneira, tá? Então sempre tenta pensar nesses problemas nessas três etapas. Ajuda bastante para a gente entender o tipo de problema que a gente está lidando, tá? E aí, só voltando para a revisão do Einstein, porque a gente vai usar essas ideias, tá? Então, lembre-se que a luz, né, o campo eletromagnético, ele tem características tanto corpuscular quanto ondulatória. Não é um ou outro, é um e outro. Dependendo dos efeitos, nós vamos ver uma dessas características mais acentuada. Então, por exemplo, quando a gente está falando de difração e interferência, né, isso é um caso, por exemplo, da característica ondulatória da luz. Quando a gente está falando do efeito fotoelétrico, por exemplo, a gente já está falando da característica corpuscular da luz. Tá? Então, quando Einstein ele propõe esse quanta de energia, né, da luz, o fóton, né, sendo que a energia dele é hν, ni sendo a frequência, mas mantendo as características ondulatórias, ele já está falando de propriedades quânticas, né? Lembre-se que toda partícula ela tem tanto propriedades corpusculares quanto propriedades ondulatórias, né? O elétron, o próton, os núcleos, o átomo, qualquer coisa vai ter essas propriedades, mais ou menos acentuada dependendo das características dela, mas sempre vai ter. Então é isso que o Einstein propõe, né? E aí, então o que eu disse, né? Então esses fótons vão se comportar como onda para interferência, essas coisas, mas quando a gente está pensando em colisão, essas coisas, por exemplo, com um elétron, a gente está pensando num fóton, numa partículazinha, né? Num pontinho bonitinho. Tá? E aí, lembrando, né, que a gente pode definir o efeito fotoelétrico, né, a partir de uma conservação da energia, né, que é a energia do elétron ejetado
é igual à energia que o elétron, que o fóton incidente no metal tem, menos uma função trabalho, que está relacionada à quebra da ligação entre esse elétron com o meio cristalino. Né? Então, veja que a gente sempre vai tentar. Essas coisas sempre vão estar relacionadas à conservação de energia, essas coisas. Isso sempre vale, né? Então, tanto na quântica quanto na clássica. Então, vamos manter essas coisas, né? Por sanidade, né? Porque se isso também perdesse na quântica, aí é um Deus nos acuda, né? Beleza. Então veja que no efeito fotoelétrico a gente está incidindo a luz e tirando elétrons. Vamos tentar fazer, vamos ver o que acontece se a gente faz algo ao contrário. E foi algo semelhante a isso foi com essa ideia, né, que o Wilhelm Röntgen, me desculpe o meu alemão, tá? Mas ele foi o primeiro a propor para visualizar um experimento com raio-x. E a ideia dele chamar de raio-x é exatamente porque ele não tinha a mínima ideia do que era esse raio, tá? O que era essa radiação que estava saindo do seu experimento. Então ele chamou de X. Completa a ignorância que ele tinha sobre o que era aquela radiação. Tá? Então ele teve que. Aqui, no caso, a ignorância, assumir a ignorância é algo importante. Né? Eu sei o que eu estou fazendo, tal, eu consegui medir, eu consegui os meus resultados, mas eu não consigo explicar, eu não sei qual que é a origem dessa onda. Tal. Posteriormente foi mostrada que é uma onda eletromagnética também bastante energética. Tá? Vamos para o experimento dele. O experimento dele, o que ele faz? Ele tem uma fonte de elétrons aqui, tá? Então, essa fonte de tensão aquecida, ela libera elétrons, tá? Ela vai liberar elétrons e do cátodo para o anodo. E isso vai ser acelerado aqui por uma diferença de potencial entre o anodo e o cátodo, tá? Isso aqui está dentro do vácuo, tá? Está dentro de uma câmara de vácuo, tá? O elétron, ao acertar o anodo, ele libera essa radiação, tá? Veja que o ano é 1895. Por que isso, se você for pensar em várias outras, o efeito fotoelétrico já tinha sido visto, os experimentos de Hertz mostrando a característica ondulatória da luz já tinha sido feito. Qual é a principal problema com esse experimento que demorou para ele ser feito? São dois. Vácuos muito bons, porque esse elétron ele é muito energético. Então, se ele propagasse no ar, você viria o feixe no ar, né? Ele interagiria no ar e não chegaria, ou chegariam muito poucos no anodo. Então, o que a gente estaria vendo é mais aqueles arcos muito parecidos com os experimentos do Hertz de microondas, que ele mostrou que a onda eletromagnética é a mesma da luz, né? A outra coisa é a aceleração que a gente tem aqui é muito alta. A gente está falando de um equipamento que gera kilohertz, dezenas de kilohertz, para gerar esses elétrons, para acelerar esses elétrons. Tá? Então a gente está falando de dezenas de kilohertz. Isso é muito alto. Tá? Veja que a gente não tinha, nessas épocas, não era tão fácil gerar essas correntes contínuas, né, em alta tensão. Né, uma diferença de potencial mantendo fixa em alta tensão. Então, é isso que implica, né, esse experimento, né, não ter sido visualizado antes. Por quê? Esse tipo de coisa de gerar algum elétron
e colidir em uma placa, ser uma placa de metal, essas coisas já existia, mas não com essa energia. E isso é uma característica já que a gente vai ver que é uma característica já quântica. É de a gente conseguir gerar isso só quando os elétrons estão em alta energia. Tá? Então, o modelo ondulatório, ele previa que a gente, igual eu estava mencionando, ele prevê que a gente teria o espectro inteiro. Tá? Então, o elétron inteiro chegaria no anodo e seria desacelerado. Essa desaceleração geraria ondas eletromagnéticas e quanto mais rápido é essa desaceleração, maior é a energia do fóton gerado. Mas isso não é visto. Então seria fraquinho e depois alto. Não, a gente não vê isso. A gente só vê os altos. Só vê radiação com fótons, né, sendo gerados com altas energias. Só no raio-x. Tá? A segunda coisa é que posteriormente o resultado experimental é explicado por Ben Strahlung que que demonstra, consegue explicar, né, a ideia do que está acontecendo por trás desse experimento. Tá? Então vamos pensar o que está acontecendo, né? Vamos pensar o que está acontecendo. Então, o elétron está chegando no anodo. O anodo é um metal, então esse elétron vai interagir com os núcleos, né, de cargas positivas ao longo desse metal. Tá? Os elétrons que estão na banda de valência, essas coisas, praticamente não há efeito. O que a gente vai ver é a interação com o núcleo. Esse núcleo é aquele núcleo já... A gente está pensando naquele núcleo já com os elétrons em volta, né? Que é aquele íon, né, de metais que fica lá paradinho e tal, na rede cristalina. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem um elétron que está com uma energia cinética K, ele passa perto do núcleo, ele é desviado e ele vai para uma energia cinética agora K'. Pela conservação da energia, né, e por ele ser uma carga sendo desacelerada, nós geramos, né, é gerado uma radiação eletromagnética. Então, a gente pode usar a conservação da energia para pensar nesse problema. Então, eu tenho, a princípio, só a energia cinética do elétron, e posteriormente eu vou ter a energia cinética do elétron após a interação, mais o fóton gerado por essa interação. Tá? Então, a gente pode usar a equação de Einstein, que mostra, que associa a energia com a frequência, né? Então a gente tem o HC sobre lambda. E veja que a gente pode chegar numa situação que a gente freia completamente o elétron. Tá? A gente freou completamente o elétron. Então a gente tem uma energia máxima. Se a gente tem uma energia máxima, a gente tem um comprimento de onda mínimo que essa onda é gerada. Tá? Se a gente fizer usando a equação de conservação de energia jogando K' igual a zero, nós temos essa equação aqui, onde V é a energia cinética do elétron, né? V é a tensão aplicada e é a carga do elétron. Então veja que nessa situação nós temos um lambda mínimo. Tá? A gente tem um lambda mínimo. Algo que não é esperado se a gente estiver usando só as equações de Maxwell. E veja que quanto menos é a energia do elétron, maior é esse comprimento de onda. Tá?
Então isso quer dizer que mais energético então a gente consegue, né, a partir disso gerar os fótons, né, o raio-x para diferentes comprimentos de onda aqui. E veja que a gente consegue gerar cada vez mais quanto mais elétrons tem e vai mudando, né, o corte, esse corte do comprimento de onda, né? E veja que quanto menor o comprimento. Sim, Tiago, o Tiago está perguntando, né, qual a implicação física de a energia cinética do elétron ser nula após a interação. É exatamente isso que você está mencionando. É como se o núcleo capturasse esse elétron. Ou captura no sentido de ele vai para as bandas de valência do, do, do átomo, né? Então ele vai ficar preso mesmo no átomo, ou ele é incorporado à nuvem eletrônica do condutor, tá? Mas de alguma forma ele é incorporado. Tá? A ideia é essa, tá? Então nós temos isso. E se a gente for pensar que quanto menor o comprimento de onda, maior a energia maior a energia do fóton, veja que a gente precisa de cada vez mais energia para conseguir visualizar, né, outros comprimentos de onda. Então a gente abre o espectro quando a gente está lidando com a aceleração do elétron. Tá? Então a gente vê esse espectro aí, que é o espectro de Bremsstrahlung, que é exatamente isso, né? A gente tem um mínimo de corte e aí a gente vê aí essa estrutura, tá? Essa estrutura eu não vou entrar muito em detalhes porque acontece não, tá? Isso aí já é uma conta um pouco mais complexa, mas o importante que para essa matéria é, para ficar claro isso, nó tem um corte, existe um lambda mínimo. Tá? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? O silêncio eu considero que está tudo ok, tá? Beleza, pessoal. Tá? Então vamos para... Só que, quando nós... Ah, tá, desculpa. O importante aqui nessa situação é a gente lembrar que existe um mínimo de corte. Um comprimento de onda mínimo que a gente consegue gerar. Tá? Então, a gente não consegue gerar mais do que isso. Isso não é esperado no clássico, só no quântico. Essa situação, veja que eu não falei nada sobre a matéria. Isso aqui eu poderia ter uma carga qualquer que não fosse o elétron, eu poderia ter um núcleo que de alguma maneira está fazendo um efeito, mas eu não estou falando sobre a quantização da matéria ainda. Né? Eu não falei nada sobre isso. Então, essa parte aqui vem da quantização da onda. Quando a gente vai para a quantização da matéria, o que acontece? Nós vemos esses caras aqui também, ó. Esse K-alfa e K-beta. Então a gente tem o Bremsstrahlung contínuo e nós temos esses picos K-beta e K-alfa. Tá? O que são esses caras? Tá? Então, o que acontece? O elétron chega e vai interagir com os núcleos, né, que estão lá no sistema. E aí, esse elétron ele vai fazer com que camadas
elétrons das camadas inferiores, tá, bem próximas do núcleo, sejam ejetados e depois recombinados. Ao serem recombinados, eles geram o raio-x. Então, por isso, eles são tão finos, porque eles estão relacionados a essa discretização dos níveis de energia do átomo. Tá? Então, um elétron que está solto volta para o átomo. Como isso é bem definido, né, a gente tem esses picos bem estreitos, tá? Relacionados a cada níveis de energia. Não vou falar que todo mundo lembra, tal, essas coisas, mas se vocês que já viram quântica, se vocês fizerem as contas, por exemplo, para o átomo de hidrogênio, você vai ver que os níveis mais internos do átomo de hidrogênio, eles caem no ultravioleta. Mas quanto maior é esse núcleo, mais o comprimento de onda, né, diminui. Então, maior é a frequência. Então, a gente vai para ultravioleta distante e tal. E chegando nesses núcleos mais pesados, de metais, principalmente dos metais, né, ali de transição, tal, mais baixo, você vai ter que os comprimentos de onda característicos dessas transições, né, de tirar um elétron que não está interagindo com o átomo e levá-lo para o átomo, né, para uma banda dessa de bem baixa, é por volta do raio-x. Então é isso que está acontecendo. Então é uma recombinação elétron-íon que faz com que gere essa radiação de raio-x. Tá? Alguma dúvida até aqui? Nós temos então dois tipos de fenômenos acontecendo, tá? Nós temos o fenômeno de desaceleração, que é o Bremsstrahlung, e nós temos outro fenômeno de excitação do átomo e decaimento do átomo, né? Que vai gerar esses raios-x, tá? Esses picos de raio-x, tá? Então, aqui é só voltando, então esse tipo de fenômeno ele também acontece, ele também tem as interações, você pode pensar na energia inicial cinética do elétron, a energia final, e a gente vai ver que é a mesma conta, né? Então a gente tem a energia inicial, a energia final do elétron, e a diferença da energia inicial e da energia final, né, o EV é a energia inicial, né, do elétron acelerado, vai ser relacionado com o fóton emitido, né, e a gente tem a mesma estrutura. Então, a gente também tem um lambda mínimo nessa situação, tá? Mesmo tendo essas... Então, a gente pode ter só a desaceleração sem ter as excitações e desexcitações internas ao átomo, mas a gente também pode ter essas desexcitações. Independente do caso, nós vamos ter raio-x, sendo o Bremsstrahlung, né, o contínuo, e o que tem as recombinações são aqueles fininhos com os picos, tá bom? Então, só para a gente finalizar essa parte, a teoria de Maxwell, né, a teoria do eletromagnetismo clássico, ele não consegue explicar esse lambda mínimo e ele também não consegue explicar a existência de linhas estreitas características do material. E aí, essas linhas estreitas características dependem do material. E aí mostra exatamente isso que eu estava dizendo, que depende do átomo, do que é feito, né? Então, depende da quantização
dos níveis de energia do átomo. Tá? E aí a gente vai ter, né? Então a quântica, usando a quântica a gente consegue explicar os raios-x e a gente consegue explicar também, né, esses picos, tá bom? Beleza. Então, só para a gente ver aqui, fazer umas perguntinhas para você, eu vou fazer por enquete, aí vocês respondam. Seguinte, essa pergunta aqui, o nível de energia que o elétron recombina com o átomo é mais interno em K-alfa ou em K-beta? Tá, mais 15 segundinhos para vocês pensarem. Então, vamos lá. Então, só para... Então, vamos pensar, tá? Vamos pensar aqui. O comprimento de onda de K-alfa é maior do que o comprimento de onda de K-beta. Então, isso implica que K-alfa é menos energético do que K-beta. Então, K-beta é mais energético. Para ser mais energético, quer dizer que a recombinação é mais interna, né? Porque quanto mais próximo do núcleo, mais energético, mais energia tem que ser liberada, né? Então, a resposta nessa situação é K-beta, tá bom? E a outra enquete aqui, né, a outra perguntinha é, nesse fenômeno da radiação de raio-x, a gente está vendo a característica de partícula ou de onda? Mais 15 segundinhos. Sem medo de errar, gente. É na aula que a gente tem que errar. Então, sem problema nenhum.
vamos lá. É, qual característica que a gente está vendo? Na verdade, é, a gente é meio complicado falar de qual das duas. Então essa é uma tricky question para vocês. Porque a característica da quantização da luz não necessariamente está vinculada a o fóton ser uma partícula, né? A gente vê isso em ondas também, né? Quando a gente quantiza a onda. Mas tem. Então, a gente está falando de pacotes de energia aqui. Então, a gente tem essa situação. No caso no caso assim, se a gente pensar na quantização da luz, a gente estaria falando de características de partícula. Mas a gente não é tão claro isso, sabe? Não é tão direto esse raciocínio. Então, esse é um fenômeno interessante porque eu gosto de fazer essa pergunta para o raio-x, porque é exatamente o caso que é muito sutil a característica de onda, a característica de partícula nessa situação. A gente não consegue tipo bater esse fenômeno a gente sempre vai ver que é onda. Esse fenômeno a gente sempre vai ver que é partícula. Então é meio complicado você separar completamente isso, sabe? Então você fala, agora eu só tenho a característica ondulatória, agora eu tenho a característica só corpuscular da luz. Isso é um pouco complicado de dizer, tá? Então, para vocês só terem ideia que essas perguntas não são. O que eu quero dizer essas perguntas não são tão importantes. Elas, elas não são tão necessárias para explicar. O que a gente tem que lembrar existe a característica ondulatória, existe a característica corpuscular, mas e a gente vai ver efeitos que estão sendo que tem o comportamento do conjunto, tanto partícula quanto onda, tá? Beleza, gente. Essa parte de raio-x acabou, tá? Aí eu só vou mencionar, eu usei o Young e Friedman para preparar essas aulas, tá? E eu também usei o livro do Iceberg de mecânica quântica, de introdução à física quântica. Tem lá também no primeiro capítulo falando sobre o raio-x, que vocês também podem dar uma olhada em algo que é um pouco mais aprofundado do que tipo, o que eu quero passar para vocês aqui, né? Essa ideia básica que eu quero passar para vocês nessa matéria. Tá? Os outros também estão muito bons, então vocês não precisam se preocupar, tá? Eles estão muito bons também, então tranquilo, é a escolha do freguês aqui mesmo, tá? A outra coisa que eu gostaria de mencionar nessa aula é sobre o espalhamento Compton ou efeito Compton. Tá? O que a gente esperaria se a gente tivesse um elétron parado e uma onda eletromagnética tivesse interagindo com ele? Então a gente tem um elétron aqui e a gente vai pegar uma onda e interagir com ele. Tá? Então a gente tem uma onda eletromagnética e aí a gente tem o elétron. O que a gente esperaria? Tá? A primeira coisa que a gente espera nessa situação independente da presença ou não do elétron, nós teríamos a onda eletromagnética com o mesmo comprimento de onda, tá? Na entrada e na saída. O que aconteceria com o elétron?
a gente tem o campo eletromagnético, ele interagiria com o campo magnético, possivelmente ele oscilaria subindo e descendo, e acabou. Tá? Aí ficaria oscilando aqui. Mas a onda eletromagnética de entrada e saída seria a mesma. Porém, não é isso que a gente vê. Tá? Não é isso que a gente vê. Nós vemos que nessa situação, quando a gente tem um elétron e a gente tem uma interação com uma onda eletromagnética, a gente pode ter comprimentos de ondas diferentes. Então, um lambda diferente de lambda linha. Tá? Nós podemos ter esse tipo de fenômeno. Tá? E, a princípio, usando a previsão do modelo de onda só, isso não é suficiente. Eu acho que todos escutaram uma moto passando aqui, né? Mas tudo bem. Então, a gente modelo de onda não conseguiria explicar esse lambda diferente de lambda linha. A gente poderia ter, aí só falando, a gente poderia ter diminuição da intensidade, né? Porque a gente tem, por exemplo, a intensidade, a energia armazenada na onda sendo transmitida por elétron para chacoalhar o elétron, e depois você sairia com menos intensidade, mas não diferença de comprimento de onda. A intensidade não tem nada a ver com o comprimento de onda, né? Então, esse seria um caso que também a gente não conseguiria. Porém, se a gente for para o caso de fótons, a gente pode ver esse fenômeno. E aí, o fenômeno de espalhamento Compton é o caso de... Esse não tem como você não explicar com uma partícula. Tá? Isso aí já mostra muito especificamente a característica corpuscular da luz. Tá? A gente sabe que a luz, mesmo a parte de onda, ela carrega momento. Né? Por exemplo, o Nobel do ano passado, ano retrasado, foi de pinças óticas, que é exatamente você levitar alguma coisa usando luz. Né? Ou você tem, por exemplo, as caravelas óticas, né? Que você consegue, por exemplo, movimentar um satélite usando a luz do Sol, a pressão de radiação da luz do Sol, né? Porque ela carrega momento, então você consegue fazer esse tipo de coisa. No efeito Compton, a gente tem exatamente isso. Então a gente tem uma luz interagindo, né? Um fóton chegando aqui, e ele vai interagir com o elétron que está parado, e aí ele vai ser espalhado, tá? Por isso que às vezes chama espalhamento Compton ou efeito Compton. Então, por isso que é espalhamento. Então, vai ser espalhado, o fóton indo em uma direção, com um momento distinto, P', e o elétron saindo em outra direção, tá? Veja que nessa situação aqui, é exatamente o caso que vocês devem ter visto em mecânica de bolinhas de bilhar, né? Colisões entre bolinhas. E a gente vai fazer a conta exatamente do mesmo jeito. Tá? Então a gente vai, nessa situação, fazer a conservação do momento e a conservação da energia. A conservação do momento nos diz então que o momento de inicial, que é só do fóton, tem que ser igual, né, vetorialmente, lembrando que isso é vetorialmente, ao momento do fóton de saída com o momento do elétron, ganho pelo elétron, né? Então, a gente tem essas equações aqui, né? Para o caso na direção x, né? Vamos pôr aqui na direção x, nós temos essa situação aqui. E na direção y, essa situação aqui, né? Então, os momentos na direção x, a soma dos momentos tem que ser igual ao momento do fóton de entrada, e as componentes
na direção transversal tem que ser anular. Beleza? E nós temos a conservação da energia, tá? E aí aqui a gente vai considerar as energias, né, de maneira relativística, por causa das acelerações, das velocidades que envolve, por exemplo, o elétron aqui, tá? Então a gente tem a energia do fóton dado por H, ou Einstein, né? E nós temos a energia do elétron, tá? Então a energia do elétron é a energia cinética dele, né? Aqui de maneira relativística, dado por P ao quadrado, mais a energia de repouso dele. Então, a energia total, a conservação da energia, né, é dada por isso aqui, que é a energia do fóton mais a energia de repouso do elétron é igual à energia do fóton de saída mais a energia cinética do elétron mais a energia de repouso. Tá? Então nós temos isso. Eu não vou fazer a conta toda, mas eu vou deixar bastante indicado para vocês. Nos livros tem tudo indicado e fica de tarefa para vocês. Tá? Então, o que eu quero, como é que a gente lida aqui? Aqui, só avisando, eu peguei de outro livro, então os tetas e os fis aqui estão diferentes. Eu peço desculpa por isso, tá? Então sempre segue, os tetas e os fis, sempre sigam o que está no slide, tá? Se vocês forem estudar pelo slide. Sempre sigam. Eu peço desculpa por isso, tá? Por esse inconveniente, porque eu peguei de fontes diferentes e eu só reparei depois que eu montei os slides que tudo estava diferente. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o fóton de entrada, pegando o elétron em repouso, e aí o fóton de saída e o elétron. Tá? O que a gente quer? Tá? O que a gente vai visualizar ao final? Tá? O que nós queremos visualizar ao final é onde esse fóton está, então, em que direção esse fóton saiu, né, depois da interação com o elétron. Então a gente quer saber esse θ, né, esse ângulo aqui entre a incidência e o espalhado. E nós queremos saber a diferença de comprimento de onda do fóton de entrada e do fóton de entrada e do fóton de saída, tá bom? Então, a gente vai manipular as equações de conservação de energia e conservação de momento para que nós tenhamos só as grandezas que dependem constantes, né? E as grandezas do fóton, tá? Então, o que a gente fez aqui, tá? Então você pega a primeira equação de conservação de momento, eleva ao quadrado. Pega a segunda e eleva ao quadrado. E soma elas. Veja que a gente vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né, que é o do elétron, e isso vai dar 1. Então a gente vai ter o momento do elétron ao quadrado sendo escrito só por grandezas do fóton, né? P0, que é o de entrada, P1, que é o de saída, e o cosseno θ, que é o ângulo de espalhamento. Tá? Para energia, nós fazemos algo semelhante. A gente faz a energia cinética sendo a diferença de energia, né, dos fótons de saída e de entrada. Se a gente escrever pelos momentos, nós temos isso. Tá? E nós temos uma relação aqui
que é a relação entre o momento do elétron e da energia cinética do elétron. Então, se a gente substituir o momento aqui do elétron e da energia cinética do elétron, nós temos uma equação que depende de constantes, tá? Veja que aqui é uma constante, né? A massa inercial do elétron é uma constante e a velocidade da luz é uma constante. Então, substituindo aqui, a gente vai ter coisas que só dependem das componentes do fóton. Isso permite que nós escrevemos essa equação aqui, tá? Então, lambda menos lambda mais é igual às constantes, né? H sobre mc, 1 menos cosseno φ. Sendo aqui mudou de novo, me desculpem por isso, tá? O φ aqui no desenhozinho você vai ver que é o ângulo de espalhamento, tá? Então veja que nós conseguimos relacionar a diferença de energia, né, a diferença de comprimento de onda do fóton espalhado com o fóton incidente com o ângulo de incidência e constantes físicas universais, tá? Isso aqui é o espalhamento Compton, né? Essa equação aqui é o que a gente chama de equação do espalhamento Compton, tá? E veja que nós conseguimos recuperar a propriedade das ondas de onda, né? Relacionada às equações de Maxwell, quando nós temos exatamente o φ igual a zero, que a gente não tem mudança da propagação da luz, né? Então, para a gente não ter mudança da propagação da luz, o φ é igual a zero, o cosseno de φ é igual a 1, 1 menos 1 é zero, logo os comprimentos de onda são idênticos. Recuperando o caso que seria feito por ondas, né? Se a gente só tivesse a característica ondulatória da luz. Tendo a característica corpuscular, nós temos o espalhamento. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma... A conta, tá? Eu deixei bem indicado aqui. E aí, depois que você jogar essas equações aqui, é só fazer a substituição, lembrando que o momento do fóton é o hc sobre lambda, tá? Então, é só uma manipulação, tá? Por isso que eu não mostrei aqui na aula. É uma manipulação, só uma manipulação matemática, algébrica, para você chegar nessa equação. Bom, então, vamos para as enquetes, tá? Se trocarmos o elétron por um próton, o que acontece com o espalhamento? A gente vai ter um espalhamento idêntico, né, igual. A gente vai ter o fóton sendo espalhado numa direção contrária. A gente vai ter o próton se mantendo praticamente estático ou eles não interagem? Mais 15 segundinhos.
vamos lá. Tá? O que que acontece? Se a gente for pensar no próton, se a gente fosse pensar só na característica de carga dele, seria análogo, seria o mesmo tipo de fenômeno. Porém, tem um leve problema. O próton são milhares de vezes maior do que o elétron, tá? São milhares de vezes que o elétron. Então o que acontece? Vamos pensar no caso, então seria essa a resposta. Vamos pensar no caso que a gente tem uma mesa de bilhar, a gente tem as bolinhas, tá? De bilhar. Então a gente vai colidir duas bolinhas e aí a gente vai ver a saída delas, né? Aí agora pega a bolinha que está parada e troca por um carro. E aí você vai jogar a bolinha e vai ver como que o carro vai se movimentar pela colisão com a bolinha de bilhar. É mais ou menos isso que a gente está propondo aqui, trocando o elétron por um próton. Então é por isso que a gente não vai ver. Então assim, por mais que pudesse acontecer o fenômeno analogamente, a gente não vai ver exatamente por causa do tamanho do próton, tá? E vamos para a mesma pergunta, mas agora a gente troca o elétron por um nêutron. O que acontece? Mais 10 segundinhos. Então vamos lá. O que acontece? Por mais que o fóton ele seja eu posso considerar uma partícula, ele ainda é uma onda eletromagnética. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então o fóton ele vai interagir fortemente só com cargas ou com o spin, né, do nêutron. Então o que vai acontecer? O elétron, o fóton, ele praticamente não vai ver o nêutron, tá? Eles praticamente não vão interagir. Então você não consegue manipular o nêutron usando somente campos eletromagnéticos. Você tem algumas outras, você consegue, mas você tem que usar o spin, não a carga dele. Então o que a gente tem nessa situação é que a onda passaria como se o nêutron não existisse, como se ele não estivesse lá, exatamente por ele não ter cargas. Então veja que interessante, tá? Por mais que o fóton ele tenha a característica corpuscular, ele ainda respeita o eletromagnetismo. Ele ainda se comporta como um campo eletromagnético. Campos eletromagnéticos interagem com cargas, ou cargas em movimento, né? Ou spin. Então, a gente vai ter essa mesma situação. O fóton ele também vai interagir somente com cargas em movimento e o spin. Então, o que a gente vai ver é nada. Tá bom? Ficou claro para vocês? Essa é
É um truque mesmo, tá? Mas a gente tem essa situação, tá? Então, finalizando a aula, tá? Aí, só lembrando, eu também usei o Young Friedman para preparar a maior parte dessa aula, tá? Mas fiquem à vontade de usar os outros livros. Eu conferi os outros livros. O livro texto está ótimo, tá? Nos outros, então eu acredito que fica a preferência do freguês, tá? E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Ótimo. Espero que tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma sugestão para a gente aprimorar também, né? Como eu também não estou familiarizado com, não estou acostumado a dar esse tipo de aula. Então, assim, estou aberto a críticas. Se vocês tiverem, também pode me mandar por e-mail, tal. Ah, professor, tente fazer dessa forma, tente fazer da outra, tal. Mas aí a gente vai melhorando ao longo do tempo e vai melhorando a nossa interação, tá? Eu fico agradecido por vocês terem aparecido aí e qualquer coisa vocês podem entrar em contato por e-mail, tal, que eu estarei à disposição. Ou lá no, no Moodle, tá? Então, tudo de bom para vocês. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu.